37 anos. É o tempo que os antigos romanos atribuíram ao reinado de seu primeiro rei. 37 anos de decisões, guerras, leis e sangue que teriam moldado o caráter de uma civilização inteira. O problema é que, quanto mais você tenta enxergar esses 37 anos, mais eles recuam para a escuridão, como uma chama que some no exato momento em que você se aproxima. O que temos não são registros, são reflexos. E refletir sobre reflexos é o mais próximo que chegaremos do homem que, segundo a tradição, foi o arquiteto de Roma. Comecemos pelo que a tradição nos entregou. Rômulo não foi apenas um fundador, foi um legislador. A ele são atribuídas as primeiras estruturas que fariam de Roma algo mais do que um agrupamento de cabanas armadas. O Senado, por exemplo. A tradição diz que Rômulo escolheu 100 homens das famílias mais influentes para aconselhá-lo. 100 homens que ele chamou de patres, os pais. Dali nasceram os patrícios, a aristocracia que dominaria Roma por séculos. Uma decisão de um homem, tomada em algum ponto do século VIII a.C., teria ecoado por gerações. Mas aqui está a fratura. Nenhum documento contemporâneo confirma isso. O Senado que conhecemos é uma instituição que se descreveu a si mesma, e instituições que escrevem sua própria história tendem a encontrar origens convenientes. Há outro legado atribuído a Rômulo que revela mais sobre Roma do que sobre ele: o rapto das Sabinas. A história é conhecida. Faltavam mulheres na nova cidade. Rômulo convida os povos vizinhos para uma festa. No meio da celebração, os homens romanos raptam as mulheres sabinas. Uma guerra se segue e termina, estranhamente, com as próprias Sabinas intercedendo pela paz entre seus novos maridos e seus pais e irmãos. A historiografia tradicional narra isso quase como uma aventura. Mas o que esse episódio realmente nos diz? Que Roma, desde seu nascimento, construiu-se sobre a violência doméstica transformada em mito de fundação. E que a história, quando escrita pelos que vencem, tem a extraordinária capacidade de tornar o crime em epopeia. Mas o reinado de Rômulo não foi apenas legislação e violência fundadora. Foi também guerra, constante, implacável e, segundo os registros, quase sempre vitoriosa. Os romanos atribuíam a ele a conquista de cidades vizinhas, a expansão do território original e a criação das primeiras legiões. É tentador imaginar Rômulo como um general nato, conduzindo homens em formação pelo Vale do Tibre. Mas aqui a arqueologia nos paralisa novamente. As evidências materiais do século VIII a.C. no Lácio mostram comunidades pequenas, com recursos limitados e sem estrutura militar sofisticada. As grandes campanhas atribuídas a Rômulo exigiriam uma logística que simplesmente não existia naquele estágio de desenvolvimento. O que provavelmente houve foram escaramuças, conflitos tribais e tensões de fronteira, transformadas séculos depois em batalhas épicas por historiadores que precisavam que o primeiro rei fosse digno de Roma. E então chegamos ao fim, ao mistério que talvez seja o mais perturbador de todo o reinado. Rômulo não morreu. Ou melhor, ninguém sabe como ele morreu. A versão oficial diz que durante uma revista militar no campo de Marte, uma tempestade repentina cobriu o céu. Quando as nuvens se dissiparam, Rômulo havia desaparecido. Os senadores disseram ao povo que ele havia ascendido aos céus, transformado no deus Quirino. O povo aceitou, mas havia rumores, persistentes, sombrios e impossíveis de confirmar, de que o Senado havia se cansado do rei. Que os 100 homens que ele mesmo escolhera haviam decidido que um fundador vivo era mais perigoso do que um deus morto. Que o corpo de Rômulo havia sido desmembrado e distribuído entre os senadores, que o esconderam sob suas togas ao deixar o campo de Marte. Pense nisso por um momento. Se o rumor for verdadeiro, Roma foi fundada com o sangue de Remo e refundada com o sangue de Rômulo. A cidade que conquistaria o mundo teria nascido 2 vezes do assassinato e aprendido desde o início a transformar o crime em mito. Não seria a última vez. O que sabemos sobre os 37 anos de Rômulo é, na verdade, o que Roma quis que soubéssemos. O Senado que teria ordenado sua morte foi o mesmo que canonizou sua memória.
Os historiadores que escreveram sobre ele viveram em um mundo onde questionar Rômulo era questionar a própria legitimidade de Roma. A história não foi escrita por quem viveu, foi escrita por quem sobreviveu. E os sobreviventes, invariavelmente, têm suas razões. Talvez Rômulo tenha existido. Talvez seja a fusão de vários líderes tribais comprimidos em uma única figura mítica para que Roma tivesse um rosto no qual se reconhecer. Talvez o Senado o tenha assassinado. Talvez ele simplesmente tenha morrido de febre, em uma cabana de palha, longe de qualquer grandeza, e a grandeza tenha sido acrescentada depois. Não saberemos. O Campo de Marte guardou seu segredo por 2.800 anos, e não há nenhuma indicação de que vá revelá-lo agora. O que nos resta é a pergunta que o próprio reinado de Rômulo nos força a fazer. Quando uma civilização escolhe seus mitos, ela está escolhendo quem quer ser. Roma escolheu ser filha de um deus, neta de um guerreiro e herdeira de um rei que os próprios deuses reclamaram de volta. Essa escolha não foi inocente, foi a mais calculada das fundações, não de pedra, mas de narrativa. E a narrativa durou mais do que qualquer mármore. Os ecos do reinado de Rômulo não estão nas crônicas, estão na estrutura de poder que ele, ou o mito dele, ajudou a criar. No Senado, que talvez o tenha assassinado. Na tradição de transformar líderes em deuses quando se torna inconveniente mantê-los humanos. E na nossa incapacidade, milênios depois, de saber onde termina o homem e onde começa a lenda. Algumas sombras foram feitas para não serem iluminadas, e o primeiro rei de Roma escolheu, ou foi escolhido, para viver para sempre em uma delas.